Pois é, a gente vai agora começar a nossa conversa a partir de uma pergunta. E aí eu passo o microfone para vocês. E eu gostaria que a gente, no final das duas respostas, eu já vou abrir para a plateia. Então, já no exercício do pensamento, a gente já vai formular as nossas questões, para que isso vire uma conversa, tá bom? Que não fique com caráter de palestra pesado. Vamos conversar. Por muito tempo se falou que arte não dá dinheiro. Como podemos romper com essa ideia e mostrar que cultura também pode gerar impacto social e sustentabilidade econômica sem perder sua essência? Então, com a palavra, vejam quem quer começar. Pode ser. Peço licença para chegar mais uma vez aqui em Manaus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Rocha, sou DJ Bola Banca, estou junto com o Macarrão, que é meu sócio, amigo, irmão. Viemos do Jardim Ângela, zona sul de São Paulo, periferia que foi considerada uma das mais violentadas do mundo da década de 90. Nos dias de hoje, continua sendo uma das mais violentas da cidade de São Paulo, com vários tipos de violências invisíveis. Posso dizer que uma delas é a longevidade. Então, por exemplo, quem vive onde eu vivo e onde eu volto para casa tem a perspectiva de 20 anos a menos de quem vive no Jardim Europa, por exemplo. São jardins diferentes que têm realidades muito diferentes. Eu venho da cultura hip-hop desde 1995, me reconheci como DJ, e eu venho tentando viver desse sonho, daquilo que eu acredito, daquilo que eu gosto de fazer. E para vivenciar isso que eu estou buscando, que eu venho buscando, eu tive que romper minhas próprias barreiras, minhas próprias bolhas, para buscar novos conhecimentos e fortalecer aquilo que eu já fazia na quebrada. Com muito cuidado para não perder minha raiz interior, aquilo que eu lutei para conquistar no território de onde eu venho e de onde que eu volto para casa daqui a pouco. Então foram vários aprendizados que eu tenho prazer de compartilhar, que assim pode talvez diminuir um pouco do tempo da correria de quem também vive realidades similares à minha. Então, uma das primeiras coisas que fortaleceu para que eu pudesse olhar para eu viver disso que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, que eu acredito, foi me reconhecer como indivíduo. Se a gente fala hoje de empreendedorismo, fala hoje de negócio, a gente nunca pode esquecer que tem a pessoa por trás disso. Então, antes de a gente falar de empreendedorismo, a gente tem que falar de autorreconhecimento, autovalorização, autorreafirmação, considerar o seu território como parte do processo, considerar os aprendizados que não estão na academia, que não estão nos livros, muitas das vezes estão nas ruas, com trocas por meio dos mais antigos. Então essa foi uma das primeiras bases para eu me reconhecer como, eu sou o único no mundo, não tem ninguém igual a mim e eu posso tentar fazer aquilo que eu quero fazer no mundo. Então, se a gente for falar hoje de empreendedor, a gente tem que dar um passo para trás para falar da pessoa. Então, esse foi o primeiro lugar que eu busquei para me reconhecer como uma pessoa única, que eu pudesse correr atrás daquilo que eu gostava de fazer, daquilo que eu acreditava de fazer. Eu não pensava em grana ainda. Não pensava em dinheiro ainda, isso era muito novo. Eu pensava em como eu poderia fazer aquilo que eu gostava e ter respeito na quebrada, conseguir circular na quebrada em épocas de muitas coisas negativas. O segundo passo, depois, para começar a romper essa bolha, foi buscar novos conhecimentos. Depois de 10 anos fazendo os eventos de hip-hop na banca, em espaços públicos na quebrada, eu tive a conexão com escritas de projeto. Então, ou seja, eu tinha muita prática, eu já era DJ de alguns grupos de rap, já fazia rádio comunitária, fazia as festas de rua, e para ganhar dinheiro eu trabalhava numa farmácia para entregar remédio, lavar banheiros, limpar gôndolas, varrer calçada. Essa era a forma de eu ganhar dinheiro. Eu nunca tinha essa intenção de ganhar dinheiro fazendo as festas de hip hop. Mas quando eu conheci a escrita de projetos, deu uma virada de chave muito importante para mim, porque eu consegui entender que, para além do meu território, para além dos comércios locais, existia filantropia, existia editais públicos e privados. Então essa foi uma outra grande virada de chave. Passou um tempo, eu virei motoboy, fui mandado embora dessa farmácia, porque eu sempre chegava atrasado, fazendo os eventos e tal, fazendo esses corres culturais e de quebrada.
eu conheci uma organização chamada Artemisia. É uma das pioneiras no Brasil para fomentar negócios de impacto. E a Artemisia, ela me provocou numa questão muito importante, que foi eu pensar negócio. Eu participei de um processo de formação bem importante, onde eu aprendi a montar um plano de negócio. E isso foi uma outra explosão mental que eu tive. Por quê? Eu já tinha, então, aprendido a escrever projetos, e depois eu fui provocado a pensar mercado. E aí, quando eu fui provocado nesse lugar, eu entendi que o que era precificação, o que era estratégia, planejamento, mitigação de risco, quem eram meus concorrentes. A gente sempre tem essa coisa na cabeça, né? Pô, meu trampo é único, ninguém é concorrente meu, ou todo mundo é concorrente. Mentira. Sempre vai ter uma pessoa que vai disputar o mesmo dinheiro que você está disputando, por mais que ela faça outras coisas diferentes de você. Então, por exemplo, eu dava aula de DJ, a gente foi para uma escola particular vender oficinas para essa escola particular, e a gente utilizava o hip hop como ferramenta pedagógica para dialogar com essa molecada rica. E eu tinha vários concorrentes nessa escola particular que não era do hip hop, era de robótica, de informática, de teatro, de balé. Então eu entendi que eu tinha vários concorrentes. E entendi também que minha hora tinha que ser remunerada. Por mais que eu fazia os eventos gratuitos na quebrada, eu comecei a entender que, a minha hora, ela tem que ser remunerada. Então essa foi uma outra grande virada de chave. E dentro desse rolê teve algumas percepções bem importantes que eu trago para vocês refletirem depois na jornada de vocês. Primeiro, eu me reconheci como um empreendedor. Até então, a palavra empreendedor era sempre aquele cara branco, magro, camisa por dentro, coletinho, sapatênis, e que vinha da Faria Lima. Tá ligado? E eu falei, esse cara não tem nada a ver comigo, eu não me reconheço como empreendedor a partir dessa figura. Mas nesse processo de formação, eu fui provocado a ver outros valores que esse tal empreendedor ele carrega consigo. E aí, quando eu descobri esses valores por meio dessa formação, eu falei, eu já sou empreendedor desde 1995, fazendo os corre na quebrada, quando tinha vários chacinas, assassinatos, intolerância com quebrada de cima, com quebrada de baixo. Eu já era empreendedor ali, só não sabia. Outra coisa que foi bem importante foi conhecer o mercado, como eu trouxe. Então, o mercado cultural, o mercado musical, o mercado de eventos, o que é isso? Como eu posso pegar uma pequena porcentagem do dinheiro que circula nesses eventos? Como eu posso captar esse dinheiro por meio das festas de rua que eu fazia, que era gratuita? Então, fui provocado a pensar isso. Uma outra coisa que foi bem importante eu conheci o conceito de negócios sociais. Hoje nós falamos negócios com impacto e tal. Muitas pessoas às vezes nem têm a definição para ela do que é o famoso impacto. Né? A gente fala de impacto, mas o que é? Para algumas pessoas o impacto é ir de frente e bater o carro ou colidir com alguma coisa. Né? E eu descobri na nossa jornada que o nosso impacto ele tem muito a ver com o rompimento do ciclo da pobreza financeira. Então, quando a gente decide que a gente quer vender algum serviço ou produto que tem a ver com a nossa raiz, com aquilo que a gente gosta de fazer, com aquilo que acredita, a gente tem uma grande possibilidade de romper esse ciclo da pobreza financeira. Ou seja, talvez, vai depender dos meus corre aqui nesse plano, talvez os meus filhos terão uma possibilidade diferente da minha. E isso eu estou causando o rompimento do ciclo da pobreza financeira. Tá ligado? E outra coisa foi que, nesse processo, eu deixei de ser motoboy e tive a oportunidade de me dedicar 100% à banca. Então, eu recebi uma bolsa, um investimento semente, para investir na banca e eu pudesse me dedicar 100% à banca. Então, todos esses processos, alinhados com autodesenvolvimento e autorreconhecimento, me trouxe para esse mundo do empreendedorismo, que é dentro da cultura, dentro da música, dentro da quebrada. E tem uma coisa chave que aqui eu deixo para vocês refletirem e levar para casa. Vocês que estão no corre parecido com o que a gente está. Eu fui provocado a pensar negócio. Pensar negócio, gente. O que é pensar negócio? Voltou. O que eu posso vender sem me vender? Essa foi a grande sacada. O que eu posso vender como um produto ou um serviço sem perder aquela raiz que eu tive que lutar para sobreviver na minha quebrada? Então isso foi chave. A mente ela explodiu de novo, entendeu? Porque, eu já fazia os eventos de hip hop, já fazia as aulas de DJ na garagem dos meus pais, já fazia rádio comunitária, já tocava com os grupos de rap. Então eu tinha muito conhecimento desse fazer cultural. Como é que eu transformava esse conhecimento cultural em dinheiro?
eu tinha que pensar em vender alguma coisa, vender um serviço ou um produto. Não estou falando de projeto, tá, gente? Não estou falando de escrita de projeto. É outra coisa. Ah, vou vender bombeta, vou vender colar, vou vender canecas, vou vender... Né? O que a gente poderia vender que tivesse a ver a conexão com o coração nosso, com aquilo que a gente acredita. Então aí foi uma transformação muito importante que a gente usa como estratégia até hoje, que é tudo o que nós fazemos hoje está conectado com a nossa história e com aquilo que a gente lutou para ter de forma interior. Então, por exemplo, consegui vender gestão de eventos. Por exemplo, a Casas Bahia, uma mão queria fazer eventos numa quebrada. Pô, eu consegui romper essa bolha e falar, ó, eu sei fazer eventos. Fiz um monte de evento na quebrada. Trouxe Racionais, o GOG, a Família, a Dexter, o Cubo, SNJ, Gaspar do África Brasil. Enfim, uma galera da pesada do rap a gente conseguiu colocar em espaços públicos. Então eu tinha muito conhecimento de como fazer um evento acontecer. Então, porra, eu posso dar uma consultoria para uma grande empresa para fazer o evento que ela quer. Contratar o palco, o som, o DJ, o palhaço, a pessoa da comida, o artista. Eu tinha esse conhecimento já empírico, porque eu fazia na rua. Então, eu tive que modelar de alguma forma para apresentar para esse possível cliente que, ó, de vez você contratar aí uma grande empresa, contrata eu que eu consigo entregar a mesma coisa. E eu vendi isso. Uma outra coisa que eu comecei a vender, oficinas de DJ. Pô, vou vender oficinas de DJ na garagem dos meus pais, lá na Quebrada de Jardim Ângela. Pô, a galera não vai comprar, a galera não tem grana, é igual a mim. Então, o que a gente fez? Fomos vender oficinas de DJ fora da quebrada. Olha só que loucura. Levamos toca-discos dentro de uma perua, fomos lá para a Avenida Paulista, num espaço que tinha lá, para vender oficinas de DJ para uma galera que tinha grana. Eu fazia oficinas de DJ na garagem dos meus pais de graça para a galera. Então, eu tinha muito conhecimento naquilo. Como é que eu vendo? Fui para fora para vender. Passando um pouco mais recente, a gente fez o primeiro fórum de negócio de impacto que aconteceu aqui em Manaus, a gente estava junto com a Yuan. Então, dentro desse processo de ecossistema de negócio com impacto, a gente tem muito conhecimento de o que a periferia precisa, como que a gente escuta a periferia, como a gente trabalha junto com a periferia. Não dá para ser para a periferia, tem que ser com a periferia, tem que pensar junto. A gente não pode ser um cliente, um beneficiário ou um usuário de espaços de formação que pensa soluções para a base da pirâmide. Nós somos a base da pirâmide, só que a gente não pode só ser um cliente, alguém que recebe alguma coisa ou paga por alguma inovação que não vem na quebrada. Falei, pô, todo esse conhecimento eu tenho. Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Eu fui vender consultorias para fundações e institutos. Outra coisa, a gente tem um espaço, um escritório. Tudo isso aqui, gente, para vocês levarem para vocês e ver o que encaixa ou não encaixa, tá? Pensando como ganhar dinheiro vendendo coisas. E a gente não tem que inventar nada, é só pegar o que a gente já fazia no corre e como a gente muda um pouco essa mentalidade. A gente tem um escritório hoje. Saímos da garagem dos meus pais e fomos para um escritório. Às vezes, algumas escolas particulares, algumas universidades, algumas fundações falam assim, pô, vocês têm um trabalho tão legal, eu queria ir lá conhecer o espaço de vocês, queria ir lá vivenciar, conhecer, passar um dia com vocês. Durante muito tempo, a gente recebia essa galera de fora, 10, 15, às vezes 30 pessoas no nosso escritório, e não era cobrado. Ocupava todo o nosso tempo, sugava toda a nossa energia, levava o nosso conhecimento embora e não tinha troca. Chegou um momento e falou, pô, vamos começar a vender esses intercâmbios. Quem quiser vir conhecer o nosso espaço vai ter que pagar. Perdemos um monte de gente, mas a gente conseguiu ter 2, 3 organizações que começou a pagar. E começou a validar o nosso negócio, que era receber essa galera para vivenciar a periferia que eles nunca conheceram. Só conhecia pelo estereótipo das mídias, que só traz as coisas negativas. Então, assim, eu não tive que inventar coisas, não tive que vender cimento, vender caixa de som, tá ligado? Vender caneca. Eu fui vender o conhecimento que eu adquiri fazendo as coisas que eu fazia na quebrada. Então, essa foi a principal, talvez a principal sacada de o quanto o nosso conhecimento é empírico, ancestral e de quebrada, ele tem valor. E tem um valor que é financeiro, que é de dinheiro, não tem só o valor emotivo, o valor de luta, o valor de territorializado, tem o valor financeiro. Então, romper essa barreira interna para conseguir adaptar todos os processos formativos que a gente fazia na quebrada para ir para fora da quebrada e vender, foi um processo.
tá ligado? E isso que eu tento estimular todo mundo que, quando eu tenho oportunidade de fala, de trazer isso, que a gente pode sim vender aquilo que a gente ama fazer, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente acredita, sem se vender. Tá ligado? Sem perder aquela raiz interior que tivemos que lutar, cada um teve que lutar a sua raiz para conquistar, ter seu próprio respeito, né, andar de cabeça erguida, circular pelas quebradas. Então, quando se fala de sustentabilidade, eu venho por esse lugar. Não é só editais. Hoje a banca, nós somos, né, se posiciona como negócio de impacto, a gente se organizou para atuar em 3 grandes áreas. Uma área de economia criativa, então somos uma fonográfica, distribuímos músicas, temos um estúdio, fazemos os eventos, fazemos espaço formativo para a galera que também quer empreender o seu corre. Um outro eixo nosso são nossas consultorias e prestações de serviços que oferecemos para escolas particulares, fundações e institutos. É a parte do dinheiro que entra na organização que é livre. Todos nós escrevemos projetos. Só que o dinheiro do projeto é carimbado. Você não pode pegar o dinheiro que você escreveu um projeto para reformar uma janela, para colocar um ar-condicionado, tirar uma goteira, trocar uma lâmpada. Se não está escrito, não pode. Se está escrito, muitas das vezes o pessoal tira e fala que o dinheiro não pode fazer aquilo, tá ligado? Então, vender alguma coisa ajuda a gente a manter essa outra parte que o projeto não paga, que é os custos fixos, tá ligado? E a terceira frente é um programa que nós criamos chamado ANIP, Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia, com o objetivo de fomentar essa discussão, como que a gente pode empreender a partir da nossa quebrada, a partir do que a gente gosta, do que a gente acredita, e causar impacto de dentro para fora, ou seja, da base, com a base, para a sociedade. Então, é assim que nós estamos organizados. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a banca, estamos no Instagram, que é a Banca Jovem, @ a Banca Jovem. Se vocês quiserem saber mais sobre a NIP, estamos no Instagram também, Articuladora NIP, @Articuladora NIP. E fico à disposição para trocar uma ideia e falar cada vez mais desses nossos processos de aprendizado para a gente viver do nosso corre, do nosso sonho e fazer o dinheiro circular na quebrada. Só para encerrar, para passar aqui, a gente está com um programa agora, a gente é a primeira organização do Jardim Ângela a conseguir assinar um contrato com o BNDES. Vocês têm ideia do que é isso? Assinamos um contrato com o BNDES para executar um programa por 3 anos no nosso território, no Jardim Ângela. Sacou? Então, assim, a gente encarou de frente toda a burocracia, não fugimos dela nunca para que a gente não perdesse oportunidades, não deixasse nosso sonho e nossa luta morrer. É mais ou menos isso que tem a ver a sustentabilidade dentro do nosso corre. Perfeito. Tira o chapéu. Eu acho que demonstra um caminho. Não é que a gente seja positivista, não. Cada um vai encontrar o seu caminho. Mas aí a gente começa a construir essa trajetória a partir do lugar e concordo plenamente. Então, quando a gente se olha no espelho e a gente se reconhece, sabe de onde veio, para onde quer ir, o que é, né? Estamos aqui numa selva verde, né? Estamos aqui no meio da Amazônia. Então, a minha atitude, o meu processo de criação vai impactar, porque cair uma folha impacta em tudo, né? Então, esse autorreconhecimento, acho que é o mote inicial. Muito obrigada. Por favor. Foi ótimo. Bom, eu queria agradecer o convite da Yuan por estar aqui, agradecer os colegas aqui do painel. Eu sou Carlos Barbosa, produtor audiovisual. Eu sou de São Paulo, nasci, fiz faculdade por lá, estudei rádio e televisão, me formei em rádio e televisão. Sou da Zona Leste de São Paulo. E quando eu estava na universidade, assim, tinha essa questão mesmo, né, de como que a gente vai sobreviver fazendo o que a gente está fazendo, porque sempre trabalhar com cultura ou algo relacionado a isso é uma questão mesmo quando a gente está nesse período do nosso processo de conhecimento, né, de entrar num mercado que também você desconhece, né, de enfrentar o que vem pela frente, assim. Então eu tinha muito esse questionamento e
durante a faculdade tinha esse pensamento e queria muito trabalhar, né, com o que eu estava estudando ali. E eu lembro que no último ano da faculdade eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa produtora lá de São Paulo, uma produtora independente, pequena, né, estagiando num filme que estava sendo produzido. E foi a partir daí também que eu comecei a ter um pouco mais dessa consciência de como operar, né, de como fazer e de como que eu, naquele momento, estava me inserindo nesse mercado que até então eu estava estava adentrando e com um pouco de receio mesmo, né? E aí tinha todas aquelas questões. Era um trabalho que era pouco remunerado, era uma questão mesmo de você ser autônomo, não era uma contratação formal, né, naquele momento. Então eu já começava a entender como que esse mercado do audiovisual, onde eu estava entrando, o que ele me permitia, assim, o que eu precisava fazer para adentrar nele, né? Fiquei trabalhando nessa produtora durante 2 anos, lá em São Paulo, e foram 2 anos onde tive muito acesso, né? Porque é isso, a gente trabalhava com editais, a gente aprendia a escrever projeto, aprendi a coordenar equipes, né? Lidar com outras, com esse processo, porque eu trabalhava muito nessa função da produção executiva mesmo, né? Fazendo assistência de produção executiva e também conhecendo outros lados da produção do audiovisual, como a direção de produção. Então, me profissionalizando nesse sentido de preciso abrir uma empresa para prestar o serviço para essa produtora, né? Aí, depois de lá, eu fui convidado para trabalhar aqui em Manaus, nessa linha de produção de conteúdos para as TVs públicas, no escritório. Foi a primeira vez, nacionalmente, tinha o programa Brasil de Todas as Telas, da Ancine, e foi a primeira vez que a Ancine teve, para operacionalizar essa linha específica, ela teve escritórios em cada uma das regiões do Brasil, né? E vim trabalhar nessa linha de produção, inclusive com o Clemilson, que hoje é meu sócio, e a partir daí a gente teve muito contato, assim, né, com toda a produção audiovisual da região norte, porque a gente fazia todo um trabalho de operacionalização mesmo, de conhecer toda a cadeia produtiva do audiovisual da região para fazer esse processo de sensibilização mesmo de, olha, esse edital aqui está aberto, né? A gente operacionalizava o edital, coordenava esse edital e fazia todo esse trabalho de fazer com que as pessoas conhecessem o edital para se inscrever e começar a ter acesso a um recurso federal, né? Inclusive, isso a gente está falando de 2014, 2015, quando o Norte, por exemplo, começou a acessar os recursos federais do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o fundo que é o fundo que a gente opera dentro do audiovisual, né? Então foi um processo também de fazer um conhecimento assim da região, de quem são as pessoas que estavam trabalhando com audiovisual nesse período, e também entender, né, que o que as pessoas estavam fazendo era um negócio que seria uma oportunidade também delas colocarem as suas obras, né, as suas ideias, as suas narrativas ali, para que pudesse acessar esse recurso público e acessar, de alguma outra maneira, ter esse contato, né? Porque naquele momento também a gente não se via, né? A gente fazia muito trabalho assim, quem conhece um produtor em Macapá, quem conhece um diretor de arte de Rio Branco, né? Então tinha todo um processo mesmo de conhecimento e de estabelecimento de um mercado que a gente estava falando de audiovisual e que também estava nesse processo de amadurecimento desse mercado, né? E, por exemplo, a gente operou essa linha durante 2 anos e depois acabou, né? Teve golpe na época, tudo. E agora, o que vai fazer, né? Foi aí que então que surgiu a Leão do Norte, que é a nossa produtora. E a Leão do Norte surge muito nesse momento mesmo de entender o que a gente está fazendo, que mercado é esse que a gente está operacionalizando e como que a gente consegue, né, ter com essa experiência que a gente teve, com essa gestão, né, do fundo
de estar do outro lado, por exemplo, do edital, fazendo essa coordenação, como que a gente agora opera e coloca esse conhecimento também na nossa produtora, como uma maneira de conseguir se capitalizar, conseguir ter essa rentabilidade, conseguir desenvolver projetos onde a gente pudesse mesmo entender que somos uma produtora de audiovisual e como que a gente operacionalizava essa produtora, né? Então, foi um processo mesmo da gente entender esse caminho e de buscar, né? A gente sabia dos editais, a gente sabia que tinha que desenvolver os projetos. Nesse caminho também a gente, junto com a produtora, já surgiu o nosso projeto, que é o nosso carro-chefe, que é o Matapi, que é o Mercado Audiovisual das Amazônias, que a gente até confunde às vezes, né? Muita gente conhece a gente pela Leão do Norte ou pelo Matapi, mas é porque o Matapi a gente tinha essa vontade de fazer com que essa experiência que a gente teve operacionalizando esse edital, onde as pessoas estavam escrevendo seus projetos para serem veiculados nas TVs públicas, mas a gente pensava muito, quando acabar essa licença para a EBC, né, para fazer esse caminho mesmo nas TVs, e quando a gente está falando de TV pública, é comunitária, educacional, educativa e as universitárias, né? E depois, o que essa pessoa vai fazer com esse projeto? Ele não pode abandonar o projeto, ele precisa conseguir uma segunda janela. Como é que consegue essa outra janela? Apresentando para outros players, né, do mercado e tudo. Então, a gente teve essa ideia de fazer o Matapi exatamente pensando nessas pessoas que passaram por esse processo, para começar a estimular mesmo o mercado, que até então ficava muito, vou fazer o meu projeto, vou exibir aqui e depois nunca mais, né? Então a gente precisa pensar enquanto cadeia produtiva, enquanto produtoras, como que a gente faz os nossos projetos correrem, como que a gente rentabiliza isso, né? E isso faz parte mesmo do processo, porque a gente entende que tudo que a gente faz, os filmes que a gente faz, os curtas-metragens, né, as séries de TV, eles são produtos. Esses produtos eles precisam ser vendidos, eles precisam ser comercializados, e o que a gente mais quer é que as pessoas assistam às nossas obras, né? Então é isso. Como que eu procuro essas pessoas do mercado que têm esse acesso, né? Então, no Matapi, por exemplo, a gente traz players de mercado para conversar com os produtores, para conversar com os realizadores. A gente faz rodadas de negócio, onde o produtor chega com a sua carteira de projetos, mostra para um player ali, que é um canal de televisão, é uma plataforma de streaming, é uma distribuidora. Então já faz esse momento mesmo de conversa e de troca. Muitas das vezes, obviamente, não é numa rodada de negócio que vai sair o dinheiro ali na hora, mas você constrói uma relação para que depois vai amadurecendo essa relação, né, entre o player e o produtor, e consiga estabelecer novas parcerias, recursos. Então a gente opera muito nesse lugar, né, principalmente com o Matapi, porque a gente fala, não adianta a gente pensar no mercado se a gente também não pensar num coletivo. O mercado se faz do coletivo. E as pessoas estando fortalecidas, né, a gente fortalecendo as pessoas do mercado, a gente também está se fortalecendo. Então a gente precisa pensar que o que a gente faz enquanto projeto, enquanto, né, o Matapi, assim, pensando de fazer desse mercado algo que seja sustentável, que as pessoas consigam viver dos seus projetos, de consigam abrir, né, novas oportunidades ali a partir desses encontros. Então é um pouco pensado mesmo nessa questão da sustentabilidade que o Matapi se coloca, e a gente, enquanto produtora, a gente também pensa em como que a gente, né, além do Matapi, que é o nosso evento de mercado, a gente tem os nossos projetos em desenvolvimento, a gente tem projeto que está sendo produzido, a gente presta serviços de consultoria para outras empresas, né? A gente, com esse conhecimento que a gente também tem do próprio território, a gente não opera somente no Amazonas, a gente tem projetos do Acre, a gente tem projetos no Amapá,
Amapá, a gente tem projetos no Pará. Então a gente faz essa cadeia rodar e expande esse conhecimento que a gente tem como uma forma também de sobreviver no mercado, de conseguir ter essa sustentabilidade. Não é fácil, né? Porque às vezes a gente trabalha muito durante muitas jornadas assim, mas pensando mesmo no como que a gente se sustenta, e foi até o que a FK falou de manhã, né? Não tem empreendedor que não tenha dívidas. E agora, por exemplo, pensando até nesse crescimento da produtora, do como, né, são 11 anos que a gente está junto trabalhando na produtora. É um momento também de enxergar novos negócios, né? Então, por exemplo, a gente está entrando numa linha de crédito do BRDE, junto com o BNDES, né? Então, tem toda essa questão mesmo da gente conseguir se manter. Dá um medo, mas é dessa forma que a gente também consegue fazer com que o que a gente faz, o que a gente acredita, a arte que a gente produz, ela se espalhe e que a gente tenha, né, recursos para produzir tudo isso que a gente adquire, né, de conhecimento e dessa nossa experiência. Um pouco Eu fico muito feliz. Oi, a moça. Bem, eu fico muito feliz de assistir os filmes que a gente está produzindo, né? Porque nós, durante muito tempo, a gente viu pessoas vindo para cá falar da gente, mas a gente ainda não se reconhecia naquelas histórias, porque era uma leitura ou outra. E hoje, a gente se vendo na tela é maravilhoso, é muito gostoso, né? E tem espaço. Nós estamos começando, né? Engateando ainda. E aí as histórias, nossas histórias, elas são mais entendidas, melhor interpretadas, quando nós falamos sobre elas, que é uma questão da oralidade. A gente ouviu e a gente agora repassa, que é muito da nossa região, né? Essa construção da oralidade. E hoje a gente não pode se permitir não assistir os filmes que estão sendo produzidos aqui. Nossa, eu fico super emocionada, porque a gente... Olha só a grandeza da cadeia. Pensa no roteiro, mas ele tem que contratar o ator. Ele tem que contratar o filmmaker, enfim, uma equipe gigantesca. E olha aí a roda girando, né? Não dá para fazer com uma pessoa. E é isso que a gente quer ver acontecer. E esse espaço, ele está aberto para todo mundo. Agora eu tenho que me qualificar para isso, né? Eu tenho que conhecer de fotografia. Eu tenho que ser uma boa atriz, né? Enfim, eu acho que é isso que a gente tem. Quem está começando tem que procurar se especializar, conhecer. Até curiosidade, gente. Pegar aqui o telefone dele, do Carlos, e digo, pô, a gente pode ir lá conversar com você para começar a entender todo esse processo. É lá que eu quero chegar, né? Eu quero chegar ali. E aí é um processo que cada um tem que trilhar. E agora eu abro para vocês. O que vocês querem saber desses dois? Fiquem à vontade. Por favor, alguém leva o microfone ali. Henrique. Já resolveram o problema do carro? Eu esqueci de falar, não. Então, por favor, o dono do carro, placa PHE 6007, tem que retirar e colocar em outro lugar, por favor, que vão montar as barracas. Obrigada. Pode, por favor, Henrique. Bom dia. Bom dia. Eu me sinto muito agraciado de estar aqui, vendo esses testemunhos. E uma coisa que eu acredito que foi vital, que o colega disse ali, foi o conhecimento empírico. Tanto que isso veio na minha cabeça, até fiquei pensando, por que esse não foi o primeiro momento do nosso encontro de hoje? Porque, querendo ou não, a gente está falando de conhecimento, a gente tem que ter conhecimento, isso é legal, mas tem uma questão. Existem muitas pessoas que têm muitos conhecimentos e não sabem fazer nada, enquanto existem aquelas pessoas que academicamente
não possuem conhecimento, mas o conhecimento empírico delas faz com que elas consigam se expandir, terem presença, serem respeitadas, serem um referencial. Então, ao meu ver, eu acredito que esse primeiro momento deveria ter sido o início, né, justamente para a gente ter, como falaram agora, a gente ter essa presença da oralidade. Para a gente ter essa oralidade de a gente se tocar, olha, isso aqui, eu estou nesse lugar. E aí, eu acabei anotando três coisas. Primeiro, essa questão do conhecimento empírico e, posteriormente, essa questão da provocação e da mentalidade, né? Eu queria saber mais como é que foi esse seu processo interno. Você explicou um pouquinho agora, mas eu queria saber mais o aprofundamento, como é que foi até tu se tocar, tipo, pô, isso aqui é legal, isso aqui dá um bom. E aí, nessa questão da mentalidade, que eu acho muito interessante, até mesmo algo poético, porque geralmente eu também sou dessa área de produção cultural, eu ainda estou me organizando e ainda me vejo muito, muito no atrito, porque eu tenho muito conhecimento, mas eu ainda não tenho essa mentalidade. Então, eu trabalho na fotografia, no teatro, nas artes visuais, nas artes plásticas, e ainda me vejo muito nesse desafio de o que eu começo agora? Será que eu começo com uma oficina? Será que eu começo vendendo produtos? Entende? Então, eu estou muito ainda batido nessa área do que eu posso ir para me jogar. Valeu. Antes de você responder, só como um letramento, tá? Um conhecimento oral ou acadêmico, um não invalida o outro, os dois estão no mesmo nível, tá certo? A gente não pode achar que a academia é um pouco maior ou menor do que a oralidade. Tá? As duas são super importantes e necessárias para o nosso processo de vida. Por favor. É profundo, né? Mas vamos lá. Acho que as principais coisas que fez eu me encorajar cada vez mais para querer viver daquilo que eu queria fazer foi as porradas. Não foi os carinhos, né? Foi as porradas. Então, por exemplo, eu era motoboy. E eu não gostava de ser motoboy. Não gosto nem de andar de moto, né? Hoje em dia os caras falam, vamos dar... Não, mano, não quero, o chão é muito duro. O chão realmente é muito duro. Então foi na porrada. E quais foram as porradas? Por exemplo, quando a gente decidiu que, eu quero viver dessa minha parada, eu quero ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer, a primeira coisa que eu comecei a vender foi aluguel de equipamento de som. Quando eu arrumei o meu trabalho na farmácia, no segundo mês eu consegui comprar financiado um sisteminha de som. E depois de muito tempo, obviamente, quase 10 anos depois, esse sistema de som, eu falei, vamos tentar alugar ele. E aí, cara, assim, aconteceu várias coisas muito, assim, que foi muitas porradas. Por exemplo, na Quebrada, como a gente sempre fazia os eventos em espaços públicos, a garagem dos meus pais era sempre aberta, então todo mundo ia lá ouvir música, a gente pensava projetos, trocava ideia, se divertia ali. Quando eu comecei a alugar o som, as pessoas falavam, vem aqui se divulgar. Vem aqui trazer o seu som para você se divulgar. Ou, vem aqui trazer o seu som para a gente se divertir junto. Ou, vem aqui trazer o som para o aniversário do meu filho, para você tomar uma cerveja com nós. E eu falei, não, cara, eu tô cobrando o aluguel do som. Daí o cara, como assim, bola? Tá cobrando o aluguel do som agora no aniversário do meu filho, mano? Porra, velho, então você traiu a Quebrada. Eu falei, não, cara, eu tenho custo. Eu vou ter que pagar alguém para levar o som, vou ter que pagar alguém para operar o som, porque eu não vou lá operar o som. E os caras não entendiam. Teve uma vez que eu fui fazer um casamento de um mano lá da Quebrada, e no final do casamento, eu já tinha tomado umas, e ele começou a falar do processo de fazer o próprio casamento dele. Ele falou, tive que alugar a igreja, tive que comprar a comida, tive que alugar as cadeiras, pagar o padre, teve que pagar o padre para fazer a cerimônia, tal. E ele lançou uma, falou, mano, tive que pagar até os pinos, a cocaína, para meus amigos mais próximos. Foi foda, não sei o que, maior gasto e tal. E o cara me pediu o som de graça, entendeu? Na hora eu não debati, mas aquilo me fez, falou, cara, jamais, nunca mais vou fazer som de graça para ninguém. Não importa a história triste que ele vai me contar. Não vou fazer. Porque dinheiro para outras coisas os caras arrumam.
pro cara que vai fazer, que é a parte principal do evento dele, o cara não tá nem aí, entendeu? Então essas porradas me encorajou muito, falou, mano, eu quero vender isso. E se meus amigos mais próximos não quiserem mais serem meus amigos, o problema é deles, porque eu quero viver disso. Então essa foi uma das coisas bem importantes, assim, que conseguiu encorajar para, mano, se eu não tomar essa decisão agora, eu nunca vou fazer o que eu quero fazer. E o som, o aluguel de som foi uma das primeiras coisas. Depois foi DJ, como eu contei essa história. E esse processo interno, ele foi por muitos espaços de formação. Não foi assim da minha cabeça, mano, resolvi e tal, não. Foi participar de espaços onde eu sempre fui provocado a desenvolver melhor aquilo que eu estava fazendo. Muitas das vezes mais acreditado do que mim mesmo, né? A gente estava conversando hoje, eu estava conversando com o Macarrão ali no momento que a gente foi tomar um café. Pô, da hora tá aqui, da hora ver a Yuan fazendo tudo isso, fazendo um negócio de impacto acontecer, essa discussão e tal. E lá atrás tinha muitas pessoas que me apoiavam e que às vezes eu tinha um embate, porque era uma galera que tinha grana, era de outros territórios, tinha um embate ali. A galera, elas acreditavam muito mais em mim do que eu mesmo em mim, do meu potencial. Só que o meu potencial, ele estava em transformação, em desenvolvimento. Tinha uma galera de fora que falava, pô, mano, vai lá a bola. Ó, essa ideia aqui não é legal, ó, você não pensou aquilo, ó, isso aqui não funciona, cara. Você não preveu aquilo, tá ligado? Então, participar dos processos me ajudou muito a construir e fortalecer aquilo que eu vinha acreditando, que eu queria viver daquilo que eu gosto de fazer, daquilo que eu sei fazer, e com o propósito de fazer com os nossos de quebrada. Então foi um processo, e foi um processo muito dolorido, não foi fácil. Então, por exemplo, aqui na bio trouxe, né, sou Fellow Choca, sou Fellow Social Good Brasil. Eu participei de muitos processos de formação nesse eixo do empreendedorismo. Então, passei pela Quintessa, pela Nest, Amprotec, Sebrae, Simbiose. Eu fui conselheiro do Instituto Coca-Cola Brasil por 2 anos, né, tive a Choca, participei do British Council, enfim, vários processos de formação com essa pauta, negócio de impacto. Sempre pensando como solucionar problemas complexos vivido por quem é da base da pirâmide. A causa, o motivo desse ecossistema existir hoje é porque pessoas que não vivem a periferia, não vivem a base da pirâmide, eles queriam criar coisas para solucionar os problemas que a gente vive na base. Então, assim, nesse processo da Artemisa foi muito importante também, porque a Artemisa traz, né, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Não queira só mudar o mundo, porque o Emicida traz, a geladeira vazia não sustenta. E não queira só ganhar dinheiro, porque senão não tem sentido, né? Então, isso mexeu comigo, e nesse processo de formação, que eu raramente era convidado, eu pedia para entrar, eu me inscrevia, eu virei um cara que pesquisava na internet tudo que se falava de impacto, negócios sociais, inovação social, empreendedorismo social. Eu falava, mano, eu quero participar, eu quero saber, porque estão falando da minha vida, estão falando da nossa vida, estão falando da vida da galera do Jardim Ângela. E por que essa galera não está aqui pensando junto? Não está aqui expondo os seus conhecimentos empíricos, que ouviu dos malandros mais antigos contando na quebrada. Hoje em dia a gente promove espaços para a gente falar de negócio, falar de empreendedorismo, mas antes não tinha, pô. Se for olhar para trás, quais eram os espaços da nossa faixa etária? Qual eram os espaços que a gente se reunia para falar de negócio, para falar de sonho? A gente se reunia para falar do crime, para falar das tretas da quebrada, para falar das coisas ruins da quebrada, para falar pelas lutas de classe, para conseguir creche, para conseguir escola, para conseguir saneamento básico. Não tinha espaços para a gente se reunir para falar, mano, qual é o seu sonho? O que você gosta de fazer? Você já pensou em ganhar dinheiro com isso? Não tinha. Isso a gente vem criando esses espaços. Então, quando eu participei desses processos de aceleração de várias organizações que não são de periferia e que pensavam para a base, isso também me fortalecia. Porque eu estava 100% na minha zona de desconforto. Eu estava falando com gente rica, gente herdeira, gente que tem muita grana e que não vive na quebrada. É do outro lado da ponte. Então esses processos sempre foi muito, de alguma forma foi violento, né? Por exemplo, tinha lugares que a gente ia comer, que era tipo 6 talheres.
Era um prato em cima do prato que tinha uma cumbuca dentro em cima. E aí a pauta do evento era transformação social. Que bagaceira é essa, entendeu, cara? Que bagaceira é? Super violento. Tipo, mano, vai comer lá, entendeu? Tipo, entendeu? Não entendia isso. Fala, cara, como é que pode a pessoa gastar... Tem essa intencionalidade de falar do problema social, da desigualdade, etc, etc, mas está replicando aqui. Tá ligado? Então, esses espaços foi essencial para me forjar, para me ajudar a ter essa mentalidade um pouco mais fortalecida, tá ligado? Para encorajar também a gente fazer os nossos corres. Então, romper essas bolhas. Pô, estão falando de impacto, eu quero participar. E aí aconteceu uma coisa muito ruim assim, né? Porra, imagina, vamos reunir 30 pessoas para falar de transformação social para problemas complexos da base da pirâmide. Aí tinha 30 pessoas. Tinha eu de quebrada. Preto ou preta, ninguém. Às vezes a Adriana Barbosa da Feira Preta, do Instituto Feira Preta hoje. Às vezes. Tanto é que eu participei com ela no processo de aceleração da Artemis em 2007. E aí a galera falava assim, ó, hoje temos aqui o Bola que representa a perifa. Falava ainda perifa, não era nem periferia, tá ligado? Aquela coisa glamorizada. E eu falava assim, não, cara, eu não represento a periferia. Tem mais um monte de gente que veio de onde que eu vim, que tem conhecimento, fazendo coisas sem apoio de ninguém. Eles tinham que estar aqui para pensar, para errar, corrigir rápido, provocar a galera, ter novos conhecimentos, fazer rede, conhecer novas pessoas. E isso foi gerando esse constrangimento bom. Eu já ouvi isso várias vezes dessa galera do outro lado da ponte, falando assim, nossa, Bola, é tão importante você estar aqui, que você está constrangindo a gente de uma forma positiva. É meio engraçado isso, né? Mas, enfim, foram esses espaços que, de alguma forma, foi fortalecendo cada vez mais essa coisa de, tipo, mano, a gente tem que participar dos processos. A gente tem que ter acesso aos recursos. Não adianta falar assim, não tem ninguém preparado na base, não existe organizações da periferia, a galera não é preparada, a galera não vai saber lidar com um monte de dinheiro, não sei o quê. Mentira. Tá ligado? É porque as pessoas, muitas das vezes, elas não tinham o esforço de cruzar as pontes, de ir lá vivenciar, ir lá conhecer, se relacionar com as pessoas. Então só foi porrada, né? Assim, para fortalecer essa mentalidade, isso que a gente vem trazendo. E o lado positivo disso é que a gente estava fazendo aquilo que a gente já fazia na quebrada. Eu não tive que me moldar. Eu não tive que fazer uma outra coisa que não fosse aquilo que a gente já fazia e aquilo que a gente sempre fez a vida inteira na periferia. E, tá ligado? Esse era o equilíbrio. A gente conseguir ser dono do nosso tempo. Entendeu? Então, por exemplo, com meus 3 filhos, cara, eu faço tudo com eles. Médico, dentista, fui às fadas do dente dos 3, vou em todas as reuniões da escola. Quando eu não estou, minha companheira está. Porque esse jeito da gente trabalhar permitiu isso. Se eu fosse motoboy, continuasse como motoboy para dedicar aquilo que eu acredito que eu gosto de fazer nos meus períodos vagos, não ia acontecer nada. Então, foi isso que aconteceu. Eu não sei se tem uma conclusão, porque estamos num processo, mas foi essa caminhada que eu vim trilhando para falar coisas difíceis, desconfortáveis, que muitas das vezes as pessoas não querem entrar, mas que é essencial quando se trata da pauta negócio de impacto. Porque estão falando, obviamente não é 100%, mas boa parte é da base da pirâmide que a gente vive. Então, se estão falando da gente, temos que estar presente. Não para, mas sim com, tá ligado? Nada de nós sem nós. Nada da periferia sem a periferia. Isso. E aí, quem é curioso? Eu sou. Carlos, de que forma projetos culturais podem contribuir para a transformação social e o desenvolvimento local nas comunidades? Tati. Sim.
Não, acho que os projetos culturais eles são fundamentais mesmo para o desenvolvimento, né? Se a gente for pensar mesmo de um desenvolvimento local, de pensar de como envolver as próprias comunidades dentro do próprio processo, né? Eu acho que tudo depende, inclusive, do tipo de projeto que é feito, né? E a forma como você aborda as pessoas que estão envolvidas, assim. Eu ia até falar sobre essa questão do próprio impacto, assim, porque, por exemplo, para a gente do audiovisual, a gente tem vários projetos que são cineclubes, que são mostras, né, que são levar o audiovisual para as escolas, para fazer produção, né, documentar a comunidade, documentar todos esses processos que são vividos, até como um processo mesmo de formação, né, de começar a entender como contar as histórias, né? Porque as pessoas têm muitas histórias para contar. Às vezes os jovens, as crianças, eles têm, né? Pensam as coisas, mas às vezes não conseguem ali de alguma forma colocar, visualizar ou projetar aquilo, né? Então, por exemplo, com o próprio audiovisual a gente pensa essa questão dessa inserção dessas pessoas, né? Dessas crianças, desses jovens nesse circuito de começar a documentar, de começar a produzir, agora com o celular ainda fazer, né, as próprias filmagens ali do que está se pensando, mas ao mesmo tempo num setor mais, se a gente for pensar do próprio mercado, é como que a gente gera impacto, né, com a comunidade. Então o próprio Pés de Peixe, por exemplo, dando citada desse filme que a gente gravou numa comunidade lá no Catalão, né, que é uma comunidade flutuante aqui ali já é Iranduba, né? Mas quando a gente leva um filme, uma produção para ser feita naquela comunidade, que a gente sabe que também é um lugar onde as pessoas precisam estar envolvidas no projeto, a gente faz esse processo de desenvolvimento mesmo, de que elas se sintam pertencentes àquilo, né? Então a gente constrói as histórias junto com elas, a gente mostra como que a gente, né, foi vários tempos, vários meses assim de negociação com as lideranças locais, né, com as pessoas que estavam envolvidas ali. Então a gente faz esse trabalho de o que é esse filme, onde que ele vai passar, de que forma que a gente vai trabalhar esse filme para que a comunidade também se sinta pertencente, né? Então, e também estando com a gente nesse processo da própria produção. Então, quando a gente está falando de um Pés de Peixe, por exemplo, todos os barqueiros eram da comunidade, né? Eles que faziam o nosso transporte, a refeição era feita por pessoas da comunidade, a figuração foi trabalhada com a figuração para que elas fossem, que aparecessem ali. Tinha os atores que fizeram um processo, né? A gente tem Rosa Malagueta, tem Vânia Rosas, tem Fernanda, que fizeram também um trabalho ali junto para que as pessoas estivessem ali juntas com a gente, além de todas as pessoas, de tudo que girava ao redor daquela produção, né? Então, quando a gente está falando do projeto cultural e aí a gente pensa, sei lá, da contrapartida. A gente não está falando só de contrapartida. A gente está falando de como envolver as pessoas dentro do nosso processo criativo, dentro da forma como que a gente vai estabelecer ali as relações, porque as relações são muito importantes para os nossos projetos culturais, né? São essas relações que fazem o projeto em si conseguir o destaque, e você já cria um público a partir desse processo mesmo de amadurecimento do seu projeto e de já ir pensando junto com as pessoas ali no coletivo essa forma de fazer. Então, levar os projetos culturais, eles fazem com que as pessoas tenham esse acesso, e cada vez mais a gente precisa entrar ali mesmo para levar esse conhecimento, levar esse acesso, fazer com que as pessoas elas se sintam mesmo pertencentes e que entendam que elas conseguem fazer, né? Então, um pouco desse caminho. Alguém mais? Então agora provocação para vocês, tá? Vim aqui para provocar. Vamos lá, a gente pode embarcar para utopia ou para uma distopia. Tá certo? Fiquem à vontade. Se vocês pudessem imaginar o cenário ideal daqui a 5 ou 10 anos, o que precisaria mudar para que artistas, coletivos
e empreendedores culturais das periferias consigam viver de sua arte e ampliar o impacto social de seus projetos? Eu acho que quando a gente fala nesse, né, de imaginar um futuro, 5, 10 anos, eu acho que a gente precisa pensar muito no presente, no como que a gente está agora, né? Então, quando a gente pensa, sei lá, daqui 5, 10 anos, eu espero que a gente tenha evoluído muito na questão das políticas públicas, principalmente, porque é a partir delas que a gente tem o acesso, né? Melhorando essas políticas, melhorando a questão das próprias cotas, de como que as pessoas se inserem no mercado, de como que a cultura é levada para os lugares e de como que a própria comunidade entenda que a sua cultura é o que vai ali, o próprio movimento que é construído já é uma geração de impacto, né? Então eu acredito que essa ideia de futuro é como que a gente está nesse presente, de como que a gente constrói essa possibilidade de aumentar o acesso, de fazer com que as pessoas compreendam também o seu papel enquanto uma pessoa, né, enquanto um fazedor de cultura, e mesmo a sua própria história já é uma cultura, assim. Então eu imagino que pensar nesse cenário mais utópico, vamos dizer assim, é pensar em como que a gente está agora e, de fato, entender que nós, assim, acreditar no que a gente produz, acreditar no que a gente faz, e acreditar no que a gente faz é também compartilhar essa experiência, compartilhar esse conhecimento e fazer com que muitos mais caminhem junto com a gente, que nesses 10 anos, nesse futuro, toda a cultura esteja envolvida, né, e que as pessoas estejam cada vez mais produzindo cultura. Vamos lá. Para mim seria muito legal se daqui 10 anos a gente não tivesse mais corrupção, que a gente também não pudesse ter mais o acúmulo financeiro de quem já tem 5 gerações garantidas, né? Isso para mim seria um sonho, assim, que impactaria milhões de pessoas. Também eu gostaria muito que espaços públicos, como escolas públicas, tivessem desde a sua essência ali no primário, no ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, que a gente tivesse educação financeira, planejamento financeiro, perspectiva de sonhar aquilo que gosta de fazer, que nós também tivéssemos em escolas públicas aulas de música, aulas de teatro como grade curricular da escola, porque hoje não tem. Diminuiu várias grades, né, curriculares importantes para fazer a gente pensar para além do ADM, para além, né, de coisas que não são criativas. Acho que esse seria um caminho, assim, obviamente ter políticas públicas mais qualificadas e descentralizadas, seria, acho que esse é o mundo ideal, assim. Obviamente, que a gente parasse de ver todo dia notícia de mulheres sendo assassinadas por homens possessivos, homens que acham que são donos das mulheres. Então, isso para mim também seria uma grande alegria que a gente pudesse vivenciar. Porque quando, né, estamos em São Paulo, está acontecendo muito isso, no Brasil inteiro, e quando uma mulher é violentada, assassinada dentro da base, dentro da nossa comunidade, isso tem um impacto negativo gigantesco, é uma retroação, um retrocesso gigantesco. Então eu gostaria que no futuro, e que esse fosse até mais rápido, que a gente não visse as mulheres dessa forma, e sim elas sendo valorizadas, reconhecidas, sendo remuneradas muito mais do que é hoje, sendo reconhecidos seus conhecimentos, seus valores, por cuidar da gente, por gerir a gente. Enfim, são um conjunto de coisas, né? Porque eu acho que a gente já se acredita, a gente já faz sem grana, a gente já faz com o amigo do lado, a gente já faz com o que tem em casa, a gente já faz com o apoio do pai ou da mãe, a gente já faz com o apoio do amigo, e muitas das vezes sem estrutura nenhuma, mas a gente faz. A gente faz porque a gente acredita, porque a gente gosta e porque a gente quer ver o próximo bem, quer ver o próximo também evoluir e dar os seus passos. Então, de uma forma mais estrutural, que o racismo
ele fosse definitivamente extinguido, banido, como feminicídio também, sabe? Enfim, são coisas muito, muito complexas, mas seria aí o mundo ideal, eu acho. Maravilha, né, gente? Temos uma pergunta aqui, Gorete. Pode então, passar. por favor. Olá, gente, mais uma vez. Não vou me apresentar, eu acho que todo mundo já me conhece, né? Acabei de falar na outra mesa. Kelly Vanessa. Kelly Vanessa, artista do teatro e do circo na cidade de Manaus. E, assim, parabéns, né? Agradecer mesmo por ouvir vocês. Eu acredito muito no discurso da verdade. E a gente vê, né, uma verdade, né? O Carlos, a gente sempre, apesar de ser uma pessoa que é de fora, mas eu sempre vejo o Carlos há muito tempo, assim. Eu sempre encontro ele nas rodas, eu encontro ele sentado ouvindo, né? Hoje ele está aqui participando, aí completando. Então, legal quando a gente vê um discurso da verdade. É muito legal isso. Eu acho que eu tô com fome e sede disso, sabe? E, assim, DJ Bola, te ouvir é vida. Assim, muito obrigada pelo seu discurso, muito obrigada pela sua verdade, né? Eu acabei, assim, pesquisando aqui e encontrei uma reportagem que dizia o faz tudo, e aí a gente vê isso na tua fala, porque tu passa por esses lugares, tu sai da base, fura a bolha, né? E eu me vejo muito nesse lugar também, né? Sou da diretoria da FETAM, furei a bolha depois que eu saí do curso de teatro, furei a bolha, fui ali fazendo produtora, festival de teatro, mas uma pergunta, e assim, não deixar de falar da Gorete, né? Gorete, eu estou aqui por causa dela, né? Ela me lançou o convite para estar aqui junto, então, assim, a Gorete é uma mestra, assim, do teatro, faz teatro há muito tempo e, assim, é uma pessoa também do discurso da verdade, não só do discurso, porque a gente precisa preservar isso, a verdade no nosso discurso. E a gente consegue sentir isso. Mas o que eu queria perguntar para vocês é como fazer essa sustentabilidade financeira. E nesse lugar, uma vez o Jander postou algo, não sei se ele vai lembrar, mas ele postou algo sobre lucidez. Como que a gente pode se tornar, que a gente precisava de lucidez, né? Como ter essa lucidez, essa sustentabilidade financeira furando a bolha? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, tá bom? Obrigada. Oi. Para mim, obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Antes de responder, uma vez eu ouvi o KLJ falando, eu tive a oportunidade de ir para uma viagem, isso na década de 90, e no busão ele trouxe que assistiu um filme e que ele falou que a pessoa não foi morta porque ela estava falando a verdade. Enfim, e aí ele traz, mano, a verdade ela é a mesma hoje e daqui a 100 anos. É a mesma, a verdade ela é só uma. A mentira não, passou um minuto ela já é outra. A pessoa tem que ser muito talentosa para ser mentiroso. Porque toda hora tem que estar inventando. Mas essa coisa da lucidez, para mim tem a ver com essa raiz que eu construí dentro de mim. Então, por mais que eu tenha que dar a volta ao mundo para chegar onde eu quero chegar, não me importo. Eu não vou ficar preso num único caminho, numa única direção. Então, se meu objetivo é aqui, se o que eu gosto está aqui, não importa o percurso que eu vou ter que dar para chegar até aqui, eu vou chegar. Então isso para mim me traz um lugar de tipo, cara, eu vou continuar caminhando. Eu tenho parceiros, tenho amigos que trabalham comigo, o Macarrão está aqui, tem a Fabiana, a Bia, o Diel, o Mirim, enfim. Vou esquecer a equipe, o nome da equipe, né, nesse momento aqui, mas tem uma galera que também acredita, que viu o seu sonho, viu a sua luta dentro desse espaço coletivo. Então isso traz base, assim, traz força. Eles compram o que a gente pensa, o que a gente acredita e vão embora junto, sabe? Então isso traz força e traz lucidez, porque o Emicida fala, né? Jamais sorria, jamais volte para sua quebrada de mãos e mentes vazias. A gente já fazia isso antes do som dele. Porque a gente não tá, a gente tá nesse mundo de passagem, mas nesses rolês de impacto nós estamos lá por uma causa, né? Quando eu comecei a participar desses processos de aceleração, de formação, que só tinha eu ou outra pessoa, eu não estava ali só porque eu estava buscando dinheiro para a banca.
Eu estava ali porque eu queria que mais pessoas iguais a mim, de lugares parecidos de onde que eu vim, também participassem, também colaborassem, para que a gente pudesse diminuir esse impacto negativo que a gente vive na base. A partir também do nosso conhecimento, das nossas vocações, daquilo que a gente gosta de fazer. Então é esse processo que me traz com força, para jamais me perder, tá ligado? Me perder por, sei lá, estou em Manaus, de vez eu estou aqui focado, fazendo relações, trocando conhecimento, estou aqui pensando em diversão, estou aqui pensando em meninas, mulheres, estou aqui pensando em farra. Não. Quando eu estou nesses processos, não estou lá porque é um vinho caro, é uma comida que você tem que comer 4 vezes para se alimentar, porque é um pouquinho só, né? Comida dessa galera metida rica, é só um pouquinho de comida. Eu não estou lá por isso, eu estou lá porque eu tenho um propósito dentro de mim, sacou? Então é isso, assim, sorria, porque o sorriso pode enganar o seu inimigo, pode trazer o seu amigo para mais perto, e a gente nunca pode voltar, jamais deve voltar para a nossa quebrada de mãos e mente vazia. Eu concordo com o Bola também, porque eu acho que vai do acreditar no que você está fazendo, e da onde, desculpa, e para onde você quer chegar, assim, porque falando às vezes com o Clemilson também, a gente passa muito isso, assim, né? Porque o dia a dia só a gente sabe como que as coisas vão acontecendo, né? Quando você está com um projeto que e dentro da nossa área, assim, a gente tem os picos, né? O pico de quando o filme está acontecendo, depois acaba o filme, um outro processo, é uma pós-produção que você não consegue recurso, uma distribuição que você não consegue recurso. Então acaba que às vezes no dia a dia você também se pega muito no pensar sozinho e você está ali acreditando, você sabe que você quer terminar aquele projeto, você sabe que quer manter a própria produtora, assim. Então, por exemplo, nesses últimos anos a gente passou por vários momentos mesmo de o que a gente está fazendo, o quanto que a gente acredita nas coisas que a gente está fazendo, né? Seja os projetos de filme, seja o próprio Matapi, que para a gente é quase uma outra empresa, né? Porque o que a gente gera com o Matapi, principalmente em questão de impacto, que fazer com que as pessoas cresçam também, né? Com os seus projetos, a viabilidade dos negócios, a questão mesmo da economia que a gente está gerando. Então isso tudo a gente fica pensando muito assim, tem dias que a gente está super cabisbaixo mesmo a gente queria ter uma equipe maior, a gente queria contratar uma pessoa para estar com a gente queria formar outras pessoas também, mas às vezes a gente para fica, né, como que a gente consegue crescer também. Então acho que isso, por exemplo, desses últimos anos, né, do que a gente vem construindo assim com a própria Leão do Norte, é muito no acreditar das coisas que a gente está fazendo e muito das amizades mesmo, né? Porque às vezes a gente está assim, mas vem os amigos e fala, não, vocês estão num caminho certo, não, isso vai dar certo, não desanima agora não, porque às vezes é um processo mesmo muito duro, assim, quando você está num momento de uma produção mesmo e de que está dando tudo certo, depois tem aquele momento que fica tudo muito mais tranquilo e você não sabe, né, como que se assegurar daquilo. Então a gente fica pensando muito em outras oportunidades, né? A gente fica buscando também outras maneiras de conseguir recursos, de pensar outros projetos, de pensar outras estratégias para a gente mesmo, assim, né? Então acho que vai muito desse lugar do acreditar no que você está fazendo e de fato pensar no impacto de tudo que você está fazendo, porque a gente está falando de impacto não é só o impacto social, né? São várias questões, né? Envolve muitas camadas mesmo. Então é o impacto financeiro, é o impacto o social, é o impacto da própria família, né? Então são várias questões que vai por aí, vai muito do que você acredita, aonde você quer chegar e como você quer chegar, e pensando sempre, né, nessa questão mesmo da expansão, né? Às vezes a gente está mais às vezes a gente está muito cômodo assim, né, do que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo pensando lá na frente de como a gente vai gerar esse impacto e como que a gente vai conseguir mais recursos também para promover tudo que a gente acredita mesmo que dê para fazer, assim. É muito nesse caminho. Obrigada.
aqui a gente viu muitos artistas indo embora, né? O aeroporto, assim, a gente vive deixando gente no aeroporto. Mas hoje, a gente começa a ver uma retroalimentação. Então, se fixando, às vezes o máximo é ir buscar algum conhecimento para trazer. Isso é importante. E a gente continuar firmes nesse processo para que a gente consiga sobreviver, viver, enfim, criar sonhos no nosso local, né? Na nossa casa. Tá? E eu começo a ver um outro fluxo. Nossa, foi muita gente embora, porque chegava num tempo que você não conseguia mais dialogar pela forma fechada que tudo era. Então, tudo era muito complicado. Então, e aí o aeroporto era o melhor caminho. Mas hoje a gente já começa a ver novos sonhos, né? Uma galera jovem acreditando e construindo suas narrativas, que isso é super importante. E aí, para a gente encerrar, eu vou dar de presente para vocês um Fernando Pessoa. Eu tenho uma espécie de dever de sonhar sempre. Porque sendo eu espectadora de mim mesma, eu preciso ter o melhor espetáculo que posso. E assim, me construo a oricedas. Em salas supostas, invento palco, cenário, para viver o meu sonho. Entre luzes brancas e músicas invisíveis. A periferia é forte. Ninguém segura. Para vocês. E aí, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? A gente podia ter ficado a manhã inteira, tá, Janda? Por favor. Eu abro para as considerações finais de vocês, já me sentindo, tá? Porque duas figuras maravilhosas, que a gente se encontre nessas quebradas todas da vida, porque sempre será um grande prazer. Muito obrigada. Gorete, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Peço licença por esse espaço, foi muito ótimo. Obrigado, Carlos, pela troca. Quero agradecer também a Iwan, todos vocês que ficaram aqui até esse momento. Muito obrigado pelo espaço de escuta, né? Vocês estão aqui porque vocês quiseram ouvir a gente, então muito obrigado. E o que eu quero dizer, sigam o sonho de vocês, sigam o coração de vocês. Uma coisa que nós estamos aprendendo nessa fase da vida é cuidar da gente mesmo. Então, cuidem de você, cuidem dessa casca, porque é ela que sustenta nossos sonhos, ela que sustenta nossas forças, ela que sustenta o nosso caminhar. Então, se a gente quer realizar nossos sonhos, quer causar transformações, quer provocar pessoas, quer causar mudanças, se fortaleça na mente, com novos conhecimentos, com coisas felizes, coisas que dá prazer, coisas que te deixam leve, mas também se fortaleça com músculos, com energia, sabe, para você conseguir estar bem, estar forte, para debater, para frequentar espaços que muitas das vezes não é para nós, porque o não já está dado. A gente já não é parte do processo, a gente é a causa, né? Muitas das vezes a gente pode ser parte do processo e pode ser sim parte da solução, mas para isso a gente tem que estar forte da cabeça, forte do corpo e com a chama acesa no coração, tá ligado? Eu acho que é esse conjunto, ninguém para, tá ligado? Porque tem a ver com o indivíduo. E volta lá atrás o que eu trouxe, né? Só podemos caminhar se a gente estiver fortalecido, auto-reconhecido, a gente se reconhecer e a gente se auto-valorizar. A gente se valorizar. É isso. Muito obrigado.
Eu só quero agradecer mesmo o convite da Iwan, do Jander, em nome de toda a Iwan. Gorete, obrigado pela mediação. Bola, um prazer conhecê-lo. Acho que eu vou deixar as palavras finais do Bola, porque são coisas que nos fortalecem mesmo, mas eu acho que é a gente acreditar que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente vai conseguir fazer. Então acho que esse é o caminho mesmo da gente acreditar na gente e acreditar no processo que a gente vai construindo e que a gente vai desenvolvendo cada vez mais para que tudo que a gente quer, a gente consiga conquistar mesmo. Então é isso. Obrigado. Obrigado, gente. Em nome da Iwan, queria agradecer aqui a Gorete, o DJ Bola e o Carlos Barbosa. Obrigado, gente, viu?